Por favor, abra sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo, e é sobre esta carta que nós iremos discorrer dentro de uma visão que Deus nos concedera durante esses dias. Filipenses capítulo de número 1, nós encontramos durante toda a carta uma das coisas que mais nós encontramos é o apóstolo Paulo falando sobre alegria. O texto nos informa, a partir do verso de número 1, o tema diz assim, o título da carta: Epístola do apóstolo Paulo aos Filipenses. Paulo, como ele sempre, e nós vamos ver aqui na carta que ele escreveu, ele sempre, em todas as suas cartas, ele faz uma ligeira apresentação, e ele se apresenta como apóstolo de Jesus Cristo. Mas uma coisa me chama a atenção na vida deste homem. Primeiro, ele era um homem dotado de uma sabedoria dada por Deus, tão tremenda que um dia, em seus escritos, Pedro revela algo dizendo o seguinte: o apóstolo Paulo escreveu coisas que em alguns momentos é de difícil interpretação. Quando Paulo surge a primeira vez na Bíblia Sagrada, ele aparece ainda muito jovem, nos dias em que foi ordenado o assassinato do diácono Estevão, e a Bíblia diz lá em Atos dos Apóstolos que ele consentiu na morte de Estevão. Era um jovem conceituado, benquisto entre as autoridades eclesiásticas da época, era fariseu, foi instruído, como nós sabemos, e sempre que temos a oportunidade nós falamos, foi ensinado, instruído, formado por uma das maiores autoridades da época, o doutor Gamaliel. Mas o que eu acho mais interessante é que Deus tinha um plano diferente na vida de Paulo. A palavra diz que em algum momento ele se expressa dizendo que ele foi constituído doutor dos gentios. Pastor, e o que significa ser doutor? Doutor é quando alguém pega um assunto, um tema, e que ele domina. É uma pessoa que vamos dar um exemplo bem prático. É alguém, vamos dar um exemplo, que pega um motor
de um ventilador, pega aquela, melhor dizendo, aquela bobina, se não estiver equivocado, emaranhados de fios, e ele consegue, e ele sabe a posição certa de cada fio daquele para que a bobina funcione bem. Então ele é doutor naquilo, ele domina aquele negócio ali. Paulo, ele era doutor na lei mosaica, instruído aos pés do doutor Gamaliel, como nós falamos. E um dia ele, respirando muito ódio aos cristãos, seguidores de Cristo, ele pediu carta para ir até Damasco e lá fazer o que se vinha fazendo, que era a grande perseguição naqueles dias contra o cristianismo, aqueles que chamavam até os cristãos de nova seita. E quando foi em um determinado ponto do caminho, o Senhor falou com ele. Ele ia caminhando de uma forma furiosa, e o projeto de Paulo era pegar os oriundos, aqueles que aderiram à nova seita, chamados até nos dias de hoje de hereges, e eles iriam sofrer na mão do apóstolo Paulo. Até então não era apóstolo, era fariseu perseguidor do cristianismo. Mas a palavra diz que naquele momento em que o Senhor tem um encontro com ele, ele vê um clarão em sua frente. A primeira coisa que acontece, Deus agiu de uma forma tão interessante com aquele homem, que Deus fez assim com ele: tirou a visão e abriu a audição. Não que ele fosse mudo, ou seja, surdo, mas que Deus queria aguçar a sua audição, porque queria falar com ele. E o texto diz que ele lá de dentro ouviu aquela voz que dizia assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí, pastor, o nome dele era Paulo. Por que o senhor falou Saulo? É porque a Bíblia diz que ele tinha duas nacionalidades. Ele era israelita da tribo de Benjamim, e ele era romano, ele era cidadão romano também. E o texto diz que ele é levado até a rua chamada direita, na casa de um homem chamado Judas, e tinha um homem de Deus orando. Por isso que é bom a gente estar em constante oração, porque Deus revela as coisas. Estava orando lá o irmão Ananias, se eu não estiver equivocado, e naquela oração o Espírito Santo disse: Ananias, te levanta e vai até a rua chamada direita, porque lá está Saulo de Tarso. Ananias disse: Senhor, quem? Saulo de Tarso. Mas há muito. Aí Ananias questionou, disse: Senhor, mas há muito eu tenho ouvido falar deste homem, o que ele tem feito contra a igreja. Sabe o que foi que o Senhor disse para ele? Vai, porque ele é para mim um vaso escolhido. Que coisa interessante, não é? Deus pegar o perseguidor, o zombador, o escarnecedor, e olhar para ele e dizer assim: eu vou fazer de você um vaso escolhido em minhas mãos. É porque o que eu acho interessante em Deus é que Ele não faz acepção de pessoas. E quando o homem de Deus chega lá na rua direita, Deus ele trabalha tudo certinho, dá até o endereço, número de casa e tudo. Nome do dono da casa o Senhor deu, até o nome do dono da casa o Senhor deu. E quando Ananias bate lá na porta, que ele entra e ele sauda a Saulo, e ele diz, ele já sauda como irmão Saulo, irmão Paulo,
ele coloca as mãos sobre a cabeça dele, diz o texto, que descaiu dos seus olhos como se uma camada, algo como escama, e ele tornou a ver. E na mesma hora, ele foi batizado no Espírito Santo. E ali começa um projeto de Deus na vida de Paulo. Projeto este, que já tinha sido projetado, e eu digo isso com toda a certeza, na presciência de Deus, desde a fundação do mundo. Só estava esperando o tempo de executar o projeto na vida dele. Porque Deus, ele tem um projeto na vida de cada um, irmão. Agora, o tempo da execução do projeto pertence a ele. Às vezes nós queremos adiantar o projeto, ou às vezes nós até nos desanimamos e achamos que vamos atrasar o projeto, mas não vai. Porque quando chega o tempo, Deus executa todos os planos e projetos que Ele projetou em nossa vida. E o texto, a palavra diz que um dia em uma reunião, Paulo estava em um culto, acredito eu, um culto de oração, de comunhão com os irmãos, e de repente o Senhor toma um profeta lá e diz: olha, eu tenho escolhido aqui 2 homens para uma grande obra. E a obra era a obra missionária. E quando o Senhor falou, foi revelado naquela reunião, porque Deus ainda revela, que o homem que o Senhor estava escolhendo era Paulo e o irmão Barnabé. E naquela hora o Espírito Santo os impeliu para fazer a obra. E aqueles 2 homens foram enviados lá na frente, cada um seguiu o seu caminho, e Paulo continuou fazendo a obra de Deus. E o texto vai dizer, a mensagem diz, segundo os historiadores, que num período de aproximadamente 15 anos de ministério, de obra missionária, o apóstolo Paulo funda inúmeras igrejas, separa muitos obreiros para pastor, para o presbitério. Tinha até um cantor que andava pelas igrejas louvando a Deus. Paulo levantou muitos pregadores itinerantes, dos quais ele era um pregador itinerante. Pastor, o que seria um pregador itinerante? É aquele pregador que não tem lugar certo para ministrar a palavra. Ele sempre está em um lugar diferente. Porém, tem um detalhe. Eu estou falando de pregador itinerante sob a orientação, primeiro, de Deus e de um pastor, sobre a bênção de alguém, debaixo da bênção de alguém. Eu não estou falando dos rebeldes, que me permitam a expressão, que metem a cara e anda por tudo que é lugar, e de sobra ainda diz assim: quem manda em mim é Deus. Eu não devo satisfação a ninguém, vou para onde eu quiser e Deus mandar. Mas desde que nós nos conhecemos como seres humanos, em qualquer lugar, em qualquer instituição, até em nossas casas, irmãos, os nossos filhos não fazem o que querem. No dia que eles querem fazer o que quer, se o pai realmente tem a autoridade, o pai chama para aconselhar e corrigi-lo. Então, todo pregador itinerante, se ele não estiver debaixo da bênção de Deus e da bênção do seu líder maior, ele é simplesmente um rebelde vagando pelos lugares e outros rebeldes o apoiando. E Paulo começa a fazer a obra, e fazendo essa obra, abre algumas igrejas, alguns ministérios. E a palavra diz que Paulo chega a uma cidade chamada Filipos. E
quando ele chega naquela cidade, um certo dia, uma das primeiras pessoas que ele tem contato é a irmã Lídia. E o texto diz que aquela mulher acolheu Paulo em sua casa. E Paulo começou a fazer a obra. Houve mais na frente um episódio do carcereiro. E a obra foi crescendo. E naquele lugar foi fundada uma igreja muito abençoada. Uma igreja que Paulo dizia o seguinte: só de ouvir falar no nome daquela igreja, daqueles irmãos, ele dava graças a Deus. Mas por quê, pastor? Nós vamos começar a descobrir agora. Capítulo 1, verso de número 1, Paulo, ele faz uma ligeira apresentação. O que eu acho bonito em Paulo é que mesmo sendo quem ele era, ele não era egoísta. Porque tem gente que é o seguinte: ele chama você para ajudar a fazer alguma coisa, e no dia de receber os lauréis, no dia de receber os aplausos, os agradecimentos, ele atrai tudo para si. Pastor, mas se eu falo receber aplauso, quando eu falo aplauso, irmãos, não é aquela questão de, deixa eu usar a linguagem popular, endeusar o homem, tornar o homem divino, não é isso. É que muitas vezes Deus precisa fazer com que alguém seja reconhecido para honrá-lo, honrá-la. E o que é que Paulo faz? Ele faz assim, verso 1, Paulo, sozinho, não é isso? Não. E Timóteo, servos de Jesus Cristo. Escute bem. As pessoas adoram e gostam muito de exibir seus títulos. Se você chega em um ambiente, em uma repartição, seja ela pública, privada, particular, ou até mesmo na igreja, as pessoas, não estou dizendo com isso que ninguém deixe de ser apresentado por sua formação, mas de uma forma humilde. Paulo, ele não diz aqui nesse texto, Paulo, veja que coisa interessante, ele não fala assim, Paulo, fariseu, falo 5 idiomas, cidadão romano, cidadão israelita da tribo de Benjamim, formado aos pés do Dr. Gamaliel, e Timóteo. Ele fala isso, ele se apresenta como servo. E a expressão servo aqui, irmãs, igreja, significa escravo. Aquele que deve total devoção ou entrega ao seu Senhor. Ele diz, servos de Jesus Cristo. Não é assim? A todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos. Aí ele fala primeiro, ele se apresenta para a igreja, apresenta Timóteo, que era servo do Senhor.
ele se dirige primeiro à igreja. Ele diz: a todos os santos que estão em Filipos. E depois ele se dirige no final ao corpo de obreiros, aos trabalhadores que estavam na liderança na obra. Ele fala com os bispos e os diáconos. Veja que Paulo, ele não deixava ninguém de fora. Primeiro, o que mais me chama a atenção é esta humilde e ao mesmo tempo calorosa apresentação que ele faz de si, de Timóteo e com a igreja. Ele se revela à igreja como escravo, como servo do Senhor Jesus Cristo, ou seja, como alguém que decidiu entregar a sua vida por completo ao Senhor Jesus. Ao Senhor Jesus. Porque a expressão servo aqui, como nós falamos, significa escravo. Ele está dizendo: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O que Paulo está querendo dizer é o seguinte: eu quero dizer para vocês que eu me deixo ser moldado pelo Espírito Santo de Deus. E ser moldado, irmãs, as irmãs já viram através de um vídeo? Eu nunca vi pessoalmente. Já vi, lembrei agora que vi. A gente foi lá, aquela feira que a gente dá uma olhada ali, e é uma das maiores feiras aqui do Nordeste, aqui em Pernambuco. E a gente vê eu tive o prazer de ver o rapaz, nesse dia, acho que a missionária lembra, fazendo um jarro na hora. Então, enquanto ele está com o jarro ali, uma coisa interessante, os pés estão trabalhando. O que ele está fazendo ali, pastor? Ele está moldando. Ele está moldando, ele está fazendo o vaso, o jarro, do jeito que ele está pensando. Se pequeno, se grande, se magro, se bojudo, do jeito que ele quer. Se com alça, sem alça. Então ali o vaso está se deixando ser moldado pelo oleiro. Paulo explica: eu sou servo. Tem gente que se acha tanta coisa, né? Em tão pouco. Nós vivemos, infelizmente, em dias em que a prepotência, o egoísmo, a arrogância está em alta. As pessoas muitas vezes não administram com humildade aquilo que Deus lhe dá. Principalmente, eu fico mais triste quando eu vejo isso na obra do Senhor. E o verso 2, Paulo se apresenta à igreja, apresenta Timóteo também, se apresenta aos bispos, o presbítero, o ancião, a mesma ofício, e aos diáconos. E veja a saudação dele, diz o que no verso 2? Filipenses capítulo 1, verso 2, Paulo diz o que? Graça a vós e paz, da parte de Deus nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Cristo. A saudação dele é graça e paz. Eu estranhei um dia desses quando eu mandei as mensagens que eu sempre mando. E ao mandar as mensagens,
para outro grupo, alguém perguntou para mim assim: mudou a mensagem? Foi a saudação? Eu disse: por quê? Porque isso foi até um pastor. O irmão está falando agora graça e paz, mas não é bíblico. A paz do Senhor, graça e paz, qual é a diferença? Paulo estava desejando graça, favor imerecido para a igreja, muita graça, e paz, uma vida plena de paz, de satisfação, né? Uma vida sem que haja tormento, né? E essa paz da parte do Senhor Jesus Cristo. Era essa a paz que Paulo estava saudando a igreja. E aí, não era qualquer paz, era a paz verdadeira. E no verso, a partir do verso 3, eu quero ler o que diz a epígrafe aqui antes. Diz assim: o amor de Paulo para com os filipenses, pelo motivo da sua fidelidade ao Evangelho. Escute bem. Paulo viu e encontrou na igreja de Filipos uma igreja fiel. E a gente, durante esses dias, nós vamos aprender muito nessa carta, que tem 4 capítulos. Paulo fala que o motivo do amor dele para com aquela igreja era a sua fidelidade a Deus. Ela era uma igreja fiel em tudo. Era uma igreja que vivia em comunhão uns com os outros. E Paulo, na hora que mais precisou daquela igreja, ela não virou, na linguagem popular, ela não virou as costas para ele. Vamos ler o que diz o verso 3. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. Veja que coisa linda, irmãos. O pastor dizendo para a igreja que só o fato de lembrar da igreja, daqueles irmãos, era motivo de agradecer a Deus. Ele diz: dou graças a Deus todas as vezes que vocês vêm em minha mente, que me lembro de vocês. Aquela igreja, ela causou muitas alegrias para o apóstolo Paulo. E Paulo tinha o maior prazer de falar àquela igreja, porque era uma igreja que, além de dar a alegria, era uma igreja fiel ao Senhor e era uma igreja obediente ao seu pastor. E agora, Paulo, quando escreve essa carta, ele estava preso. E quem é que leva a informação para o apóstolo Paulo? Porque provavelmente Paulo estava preso ou em Filipos, ali mesmo naquela região, ou em Cesareia, ou em Roma, talvez até em Éfeso. E Paulo diz assim, que a alegria dele é saber que aquela igreja permanecia fiel a Deus e firme na presença do Senhor. Glória a Deus. Glória a Jesus. Em Atos capítulo 16, nós vamos encontrar verso 11 e o verso 12. Vamos dar uma
uma vasculhada aqui. Atos capítulo 16. Vamos ver o que diz as Sagradas Letras. Verso 11 e o verso de número 12. Glória a Deus. Vamos lá. Atos capítulo 16, verso 11 e 12. E navegando de Troade, fomos correndo em caminho direito para a Samotrácia. E no dia seguinte para Neápolis. E dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e em uma colônia, e estivemos alguns dias nesta cidade. Veja, capítulo 16 de Atos, Paulo em sua segunda viagem missionária, a palavra diz que eles desceram para Troade, e Paulo de noite teve uma visão, e a visão era: passa a Macedônia e ajuda-nos. E aí Paulo navega de Troade, segundo o texto, no versículo 11. Quando Paulo recebe a ordem, ele demora, irmãs? Verso 11 diz que ele faz o quê? Ele vai correndo. Interessante é que Paulo, ele teve pressa de obedecer à visão de Deus. Que coisa linda, né? Por quê? Porque tinha muitas vidas lá do outro lado da Macedônia para ele trazer para o lado de Cristo Jesus. E o texto diz aqui que ele concluiu no verso 10 que o Senhor o chamava através da visão para anunciar o evangelho lá do outro lado. Aí no verso 11 diz que ele foi correndo em caminho direito para Samotrácia, no dia seguinte para Neápolis, verso 12, e dali para Filipos, que é a primeira cidade da Macedônia. Ora, Paulo obedeceu a ordem, que ele entendeu que era um chamado de Deus. Ô irmão, como é bom nós entendermos o chamado de Deus em nossa vida, não é? E são poucos que obedecem esse chamado. São poucos que veem, escutam, mas poucos colocam em prática. Porque quando ele chegou em Troade, durante a noite ele teve uma visão. E a visão era um pedido de socorro. Veja que coisa linda. Um pedido de socorro através de uma visão. Atravessa a Macedônia e ajuda-nos. Era alguém pedindo ajuda. Ele chegou até a cidade de Filipos, que é a primeira cidade da Macedônia. E lá em Filipos, segundo a palavra de Deus, é lá que Paulo conhece a irmã Lídia. Alguns dizem ser uma mulher bem sucedida financeiramente, porque vendia um tecido de um valor muito caro. Era uma comerciante bem sucedida, provavelmente.
E Paulo conhece ela lá. Paulo batiza ela. Glória a Deus. E a palavra nos mostra aqui, verso 15: depois que foi batizada, ela e a sua casa, nos rogou, dizendo: se haver julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa. Não é assim que diz o texto? E ficai ali. E nos constrangeu. Quando ele diz nos constrangeu, ele diz que aceitou o convite dela. Ora, a alegria daquela mulher foi tão grande que ela recebeu, praticamente foi a primeira família a receber o batismo naquela cidade, através do apóstolo Paulo. E a partir dali foi fundada uma igreja que dava muitas alegrias ao apóstolo Paulo. Aí nós voltando para Filipenses, nós vamos ver Paulo dizendo assim, verso de número 4. A palavra de Deus nos diz: fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas. Veja, Paulo disse que toda vez que dobrava os joelhos para orar por aquela igreja, orava por eles com muita alegria. Parece que eu estou vendo o apóstolo de joelho, mas só agradecendo a Deus pela vida daquela igreja. Ele diz que ele fazia sempre com alegria súplicas por elas, pela igreja. Por que Paulo diz isso? Aí Paulo explica. Primeiro nós vimos que ele diz por causa da vossa fidelidade, e agora Paulo diz assim, verso 5 ele diz: pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Ora, Paulo estava falando provavelmente desde o dia que ele chegou na cidade de Filipos, que ele anunciou o Evangelho, que ali abriu aquela obra, os crentes que foram agregando a obra, se chegando para fazer a obra de Deus, a cada dia que se passava, aquelas pessoas permaneciam fiéis, cooperando com a obra do Senhor desde o primeiro dia. O que é que Paulo está dizendo? Vocês não desistiram. A minha maior alegria é saber que vocês, verso 5, como a missionária leu, a vossa cooperação do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Ou seja, vocês se deixaram, estão se deixando ser moldados, conduzidos, orientados, primeiro pelo Espírito Santo, segundo pela doutrina do vosso pastor, que é dada a ele através do Espírito Santo. Então Paulo tinha uma igreja obediente, uma igreja que procurava zelar pelas coisas de Deus, uma igreja que a cada dia procurava preservar aquilo que aprendeu desde o primeiro dia. Aí eu me pergunto, quantos começam tão bem? Às vezes, por isso que Jacó disse assim: não, meu senhor, eu vou no passo do gado. Porque às vezes, irmãs, igreja começa numa velocidade tão grande, e lá na frente bate logo uma canseira nas pernas. Não tem mais prazer, não tem mais alegria de fazer a obra.
tudo entristece, tudo machuca, tudo é motivo para dizer não, tudo é motivo para dizer para mim não dá, tudo é motivo para dizer Deus sabe de tudo. Ora, se eu tenho convicção de quem me chamou, a quem eu sirvo, eu vou estar firme até o dia da sua vinda, ou que Ele me chame para a sua glória. E nada vai me tirar da presença dEle. Era isso que Paulo estava dizendo. A minha alegria, meus irmãos, é saber que mesmo em meio a tantas coisas, porque uma das coisas que Paulo mais combatia eram os judaizantes, que era um grupo de judeus que defendia que mesmo, isso era a teologia deles, defendiam que mesmo que o cidadão, a pessoa, tivesse se entregado para o cristianismo, eles tinham que fazer o que estava na lei: circuncidar-se, observar o sábado e outras coisas mais que a lei mandava fazer. E Paulo dizia: tenham cuidado com eles, com os falsos irmãos. Infelizmente, estamos cercados por falsos irmãos, aqueles que até aparentemente professam a mesma fé que nós professamos, dizem ser do nosso meio, às vezes estar conosco no nosso meio, mas nunca foi nosso. Pessoas que às vezes chegam no ambiente só para tumultuar. E o que eu pasmo, o que eu fico mais preocupado é que muitos têm ido atrás dessas pessoas. Não crescem na graça, não crescem no conhecimento, não crescem em comunhão com Deus, não crescem em unção, não crescem em nada. Vivem uma vida frustrada espiritualmente, nunca teve uma experiência com Deus. A igreja sabia que tem pessoas que nunca tiveram uma experiência com Deus? Se você perguntar para ele, não sabe nem o que é isso. E muitas vezes duvidam de tudo que acontece na igreja. E o texto continua da alegria de Paulo, verso 6, Paulo se expressa novamente dizendo o seguinte: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Veja, o que é que Paulo está dizendo, pastor? Paulo está dizendo o seguinte: que a igreja de Filipos, ela estava sendo, como eu falei no começo, moldada por Deus. Porque ele é bem taxativo quando ele diz: aquele que começou em vós a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo, ou seja, até o dia da sua volta. O que Paulo estava dizendo é que essa igreja, ela é orientada, ela é moldada, ela é levada pelo Espírito Santo. E Paulo diz: olha, irmãos, Paulo estava mostrando, quando Paulo fala aqui que Deus irá aperfeiçoar eles, Paulo estava falando também que mesmo aquela igreja, mesmo elas andando fiéis ao Senhor, mas ela tem as suas fraquezas. E Paulo mostra e diz: olha, não se preocupem,
É mais ou menos isso que Paulo, na minha visão pessoal, que Paulo está querendo dizer. Não se preocupem, que Deus que começou a obra em vocês, Ele vai trabalhando na vida de vocês. Ele vai ajeitando as coisas, organizando, tirando aquilo que não agrada. Ele que vai moldando. Ele que vai mudando o vosso viver a cada dia para melhor. Porque ninguém muda ninguém. Ah, mas eu quero que você faça assim. Não faz não, irmão. Quem está falando sou eu, porque eu sou o pastor. Não vai conseguir não. Porque quem muda, quem molda, quem organiza, quem coloca tudo no seu devido lugar é Deus. É o Espírito Santo. E Paulo diz, olha, vai chegar o tempo que vocês terão uma vida de perfeição. Enquanto estiver neste mundo aqui, não há condições para isso. Ah, irmã? Não. E o que seria uma vida de perfeição, pastor? É uma vida sem defeito. Qual homem alcançou isso aqui na terra? Nenhum. Por quê? Porque somos imperfeitos. Não existe perfeição nos homens. Alguns vão pregar dizendo seja perfeito, mas como? Paulo deixa bem claro, o que começou a boa obra, é Ele que vai aperfeiçoar. E quando Paulo fala assim, aperfeiçoar, ele fala uma expressão que é a seguinte, até o dia de, ele diz assim, existe um tempo para a perfeição. Ele vai aperfeiçoar até o dia, um tempo. Desse ponto para cá tem um tempo. Chegará o tempo da perfeição? Chegará. E quando será esse tempo, pastor? Não sei. Porque a Bíblia não diz isso. Qual é o dia que todos nós estaremos na condição de varões perfeitos? Agora, a Bíblia diz que esse dia vai chegar. Mas enquanto estivermos aqui nesta terra, não tem como isso acontecer. Não haverá perfeição, seremos sempre imperfeitos. Agora, tem um detalhe. Nós temos a liberdade de decidir se queremos avançar para sermos perfeitos ou se queremos regredir, ou seja, voltar atrás para nos afundarmos cada vez mais no pecado e na imperfeição. É uma escolha do homem. Mas Paulo diz, o Senhor Jesus, talvez alguém estava ali querendo ser santo demais, chegar a um nível, Paulo diz, não é assim. Vão com calma, vão devagar. Porque, irmão, as pessoas têm mania de pregar a perfeição para a vida dos outros, que nem ele mesmo tem essa condição. Quantos que criam doutrinas fantasiosas, exigindo perfeição do seu irmão e da sua irmã, quando ele mesmo sabe que não se chegará a essa condição aqui nessa terra, do modo que vivemos. E aí Paulo, ele continua, glória a Deus, verso 7. Como tenho por justo sentir isto de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós foste participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Sabe o que é que Paulo está fazendo aqui? Paulo está dando um testemunho daquela igreja. A missionária leu aí Paulo dizendo assim, como Paulo achava justo ele sentir aquilo que ele sentia pela igreja. Sabe por que eu acho justo? E ele diz mais, senti isto de vós todos.
Ora, glória a Deus. Aí Paulo diz assim: porque vos retenho em meu, e reter é o que, irmã? Guardar. Porque tem coisa que entra no coração e sai, não é isso? Paulo está dizendo: não, não deixe sair não, vocês estão dentro do meu coração, vocês estão guardados aqui dentro. E aí Paulo dá testemunho não só de alguns da igreja, Paulo dá testemunho de todos os crentes da igreja de Filipos. Agora nós vamos ver o testemunho que ele dá desses irmãos. Paulo diz assim: pois todos vós fostes participantes da minha graça. Paulo está falando que os momentos que ele passou, a igreja participou, a igreja esteve ali com ele, a igreja apoiou ele, a igreja abraçou ele, a igreja estendeu as mãos para ele, a igreja segurou com ele, na linguagem popular, segurou no barco com ele. A igreja não se acovardou. Porque você quer ver alguém correr ou ficar de uma vez? Entre numa situação difícil para você ver uma coisa. Aí você vai ver o resultado. Eu ontem vi um vídeo, um pequeno relato que eu achei muito interessante. O pai resolveu dar uma festa, se eu não me engano era a festa de aniversário desse homem, era um banquete, e ele disse assim: minha filha, chamou a filha dele, disse: minha filha, chame todos os seus amigos para participar da festa, chame todos os meus amigos, nossos amigos, para participar da festa. E a menina saiu, chegou no meio da rua, começou a gritar: a casa do meu pai está pegando fogo. E ela começou a gritar. E nesse grito, ela, segundo o relato que o rapaz estava fazendo, algumas pessoas saíram fora, botaram o rosto, outros ainda saíram na rua, outros olharam, outros correram, pouquíssimos correram para apagar o fogo. Diante das pessoas que tinham ali naquela região, poucas pessoas correram até a casa da moça, do rapaz, para apagar o fogo. Quando ele chegou lá, eles chegaram lá, não era fogo, estava preparado um banquete. E quando o pai saiu, disse: oxe, minha filha, eu não conheço nenhuma dessas pessoas que estão aqui. E ela disse assim: pai, esses aqui são os nossos amigos. Porque quando eu gritei dizendo que a nossa casa estava pegando fogo, muitos colocaram a cabeça fora, o rosto, mas só esses vieram para apagar o fogo. E quando chegaram aqui, não era o fogo, era o banquete que estava preparado. Se ela convidasse para o grande banquete, a casa estava cheia. Então Paulo está dizendo: na hora que eu mais precisei, vocês me ajudaram, vocês me apoiaram. Em minhas prisões, porque Paulo foi preso, né? Imagine um pastor preso hoje, hein? Eu quero acreditar que praticamente quase a igreja toda o abandona, porque vai começar logo o burburinho: o que foi que ele fez? Ele merece. E Paulo diz assim, para nós concluirmos hoje e continuar a próxima semana: pois todos vós, Paulo não ficou um de fora, irmão, todos se sensibilizaram com o que o seu pastor passou. Todos vós fostes participantes, eles participaram ativamente da minha graça, tanto nas minhas prisões, como na minha defesa. Quando Paulo foi preso, eles estavam ali apoiando. Na hora que Paulo estava sendo interrogado, ele estava ali apoiando. E na confirmação do Evangelho. Ora, a igreja
apoiou Paulo, o apóstolo Paulo, seu pastor, em tudo. Em tudo. Teve igreja que não apoiou, que nós vamos ver depois em outro livro, quando nós viemos ao passarmos a carta do apóstolo Paulo a Filipos. Nós vamos entrar em outro livro, em outra carta. Esse livro aqui, essa carta, Paulo explica que a igreja apoiou ele em tudo, né? Às vezes, como eu já falei em outra ocasião aqui, se cobra tanto do pastor. Ah, eu estou assim porque o pastor não veio aqui ainda. Ah, eu estou assado porque o pastor. Mas já disseram a alguém que o membro de maior solidão dentro da igreja é o pastor. Porque o pastor tem que estar bem para sorrir para todo mundo. O pastor tem que estar bem para apertar a mão de todo mundo. O pastor tem que estar bem para abraçar todo mundo. Mas o pastor não pode ficar triste. O pastor não pode errar. O pastor não pode ter um comportamento diferente, que alguém já diz assim, ó, ela está tratando a gente com indiferença. Tem alguma coisa errada. Mas Paulo diz: vocês me apoiaram em tudo que eu precisei. Por isso que a minha alegria é tão grande, só de ouvir falar de vocês, do vosso amor, do vosso cuidado para com o vosso pastor. Através de vocês o evangelho, por causa do comportamento de vocês, o evangelho tem sido confirmado, o evangelho do Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu quero, nesta noite, concluir esse texto, esse trecho do que nós lemos, permita usar esse termo. E próxima semana estaremos ministrando, dando continuidade a essa palavra. A igreja de Filipos, uma igreja que muito orgulhou seu pastor, e que Paulo tinha o maior prazer de fazer súplicas por aquela igreja, de orar por ela, de pedir por ela a Deus. Que Deus continue nos abençoando, nos guardando. Filipos é o lugar, e Filipenses são os crentes de Filipos. É como, por exemplo, quem nasce em Recife é recifense, quem nasce em Olinda é olindense, quem nascia em Filipos é filipenses. E Paulo escreveu a eles. Quando ele escreve aos filipenses, ele está escrevendo à igreja, sem exceção. Porque a igreja, geralmente as igrejas nesses locais não eram num lugar só, eram em lugares, como não tinham templos o suficiente, os irmãos se reuniam em vários lugares, mas o pastor era um só. E Paulo escreveu essa maravilhosa carta, onde nós vamos aprender muito durante esses dias, nos alimentando desta palavra tão gloriosa. Que Deus em Cristo nos abençoe cada vez mais, em nome de Jesus.